Salve, rapaziada, boa noite aí pra todo mundo. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Assistir jogos do Bahia nessa Série A é bom, sabe por quê? Primeiro, é imprevisível, né? Você não sabe o que é que vai acontecer nos jogos. O Bahia cria, o adversário cria muito mais, perde, aí sai um gol, aí tem lance de vai, as maluquices acontecem, o Bahia bota 5, 6 caras ali povoando o meio campo, agredindo o adversário, tendo mais posse de bola, aí no contra-ataque existe um buraco na defesa, na volância do Bahia, o adversário vai lá e cria oportunidades também. Então, fica um jogo meio maluco a todo momento, que o Bahia pode vencer e pode perder. Às vezes pode meter 2-0, 3-1, pode sofrer também, sei lá, 4-1. São jogos sempre malucos do Bahia. Mas ponto parágrafo, peraí. Primeiro aqui, ó, parabenizar aqui a Guardiola, o Grupo City, agora pelo grande trabalho que está fazendo no Manchester City. Óbvio, né? Um trabalho de construção ali de 15 anos para ganhar ali a Champions League. Pela primeira vez na história, o Manchester City conseguiu. Então, eu venho aqui parabenizar Guardiola, sensacional. Eu falei que o Manchester City ia ser campeão antes de começar a Champions. Lógico, eu não sei se eu falei aqui em live, não sei, mas sempre que perguntavam, aí, quem é que vai ganhar a Champions? Eu falei, quem vai ganhar a Champions é o Manchester City, porque agora eles têm Haaland, e Haaland é Haaland. Pô. O cara faz gol todo jogo praticamente. Eu sei que na semifinal ele não fez gol, nas semifinais, ali nos 2 jogos, não fez o gol hoje na final, apagado, discreto, mas de qualquer forma foi importantíssimo aí para o decorrer da Champions League, para o decorrer da temporada do Manchester City. E parabéns a Guardiola, porque assim, tem um time que merecia vencer essa Champions, e esse time, pela campanha como um todo, pela qualidade do futebol apresentado, por todo o contexto, meter 4-0 no Real Madrid no jogo da volta da Champions, lá no Etihad Stadium, quem tinha que vencer essa Champions League era o Manchester City, pela justiça, pelo futebol bonito, pelo futebol bem jogado. Então aqui, ó, parabéns a Guardiola pelo excelente trabalho, mereceu sim ganhar essa Champions League, tá? Bom, gente, agora vamos falar de um outro time do Grupo City, que é o Bahia, que empatou hoje com o Cruzeiro de 2-2. Um bom jogo de se assistir, tá? Quem não torce para o Bahia e quem não torce para o adversário que vai pegar o Bahia, sempre são jogos bons de você assistir, pô, porque tem muita criação de chance de gols. São raros os jogos do Bahia que não tem boas jogadas e tal, muitos lances de perigo, melhor dizendo, muitas chances criadas, né? O jogo do Fortaleza foi um jogo mais pobre, eu achei, tá? Não gostei muito do jogo. Foi um dos poucos jogos do Bahia que não foi bom nessa série A. Bom, mas de tudo isso, vamos pegar primeiro aqui a tabela para vocês. O Bahia empatou, chegou a 9 pontos em 10 rodadas, mais um empate ali, né? Empatou o jogo contra o Fortaleza fora de casa, aí perdeu no último jogo e agora empatou com a equipe do Cruzeiro. Peraí, pô, eu tô bugado agora com essa tabela aqui do Bahia. Não foram 2 empates consecutivos, não? 2 empates consecutivos, pô. O Google tá bugado, pô. Empatou com o Fortaleza e agora empatou com o Cruzeiro. 2 empates consecutivos, tá? De modo geral, empatar na Série A não é bom. Essa é que é a realidade. Ainda mais jogando dentro de casa. Isso é um fato. Só que o Bahia deu sorte até agora, mais uma vez na rodada. O Corinthians empatou na Neoquímica Arena com o Cuiabá. E aí, se o Corinthians vencesse o jogo, o Corinthians passaria o Bahia na tabela de classificação, poderia chegar ali a 11 pontos. E o Bahia cairia para a 16ª colocação, mas não aconteceu, o Corinthians apenas ficou no empate. Inclusive, cravei o resultado do Bahia, tá? Disse que ia ser 1-1, foi 2-2, beleza, mas o resultado do empate acabou que aconteceu de fato. Mais uma rodada que eu acerto o placar do Bahia. Mais uma, tá? A segunda consecutiva. A maioria, acho que quase todas as rodadas eu acertei as vitórias do Bahia e os empates e as derrotas, a maioria. Bom, mas enfim, o Z4 vem o Goiás aqui com 7 pontos, ainda vai jogar na rodada, o América ainda vai jogar e o Vasco também. O Bahia pode entrar na zona? Pode, mas não é muito provável, porque o Goiás vai ter que vencer o seu jogo, e não é um jogo fácil contra o Fluminense, e o América vai ter que vencer o jogo contra o Atlético Paranaense. Aí o Bahia cai para a 17ª colocação. O Vasco joga também. E se o Vasco vencer, vai a 9, fica igual a pontuaria, mas é aquilo, né? Tem que ver também a questão do saldo de gols. O saldo de gols do Vasco é de -8 e o do Bahia é de -5. Então, o Bahia tem esse ponto positivo de não ter um saldo de gols tão negativo assim em relação à galera aqui do Z4, tá? Então, assim, mais uma rodada aqui o Bahia, apesar de não colher um bom resultado, vai permanecer fora da zona de rebaixamento e isso é um ponto positivo aí para quem torce para o Bahia, para os meus amigos aí baianos, tá? Ó,
Agora, a respeito do Cruzeiro, o Cruzeiro somou um ponto de fora de casa, chegou a 14 pontos conquistados em 10 rodadas. É uma campanha ok até agora, boa, né? Colocando o ponto de vista das limitações do time. O time perde um caminhão de gols, porque assim, vamos ser bem sinceros, tá, gente? O Cruzeiro hoje ele perdeu 4 chances claríssimas, assim, na pequena área ou na grande área, com muita liberdade. Dourado perdeu gol, Gilberto perdeu gol, Bruno Rodrigues perdeu gol, o Wesley perdeu gol. Todos os atacantes do Cruzeiro hoje perderam gols e o Cruzeiro poderia vencer e chegar, hipoteticamente, ali a 16 pontos na tabela de classificação e já entrar num possível G6. Mas esbarrou na limitação técnica dos jogadores da equipe. E Pepa aí tá fazendo um bom trabalho de fato. Você vê um time organizado dentro de campo, sabe o que fazer. Tem limitações de modo geral, né? No ataque e tal. Eu não gosto de Wesley, tá, gente? Fez um golaço hoje, mas estava péssimo no jogo. Ele toma algumas decisões que você fala, meu Deus do céu, mas agrega, né? De modo geral, acaba agregando ali para a equipe de um modo geral. Bom, falar aqui um pouquinho sobre o jogo, como eu já fiz a introdução no início do vídeo, é um jogo meio maluco. Olha a estatística do jogo. Se a gente pegar aqui para os números, o frio, né, basicamente, a gente vê 14 finalizações do Bahia contra 15 finalizações do Cruzeiro. 5 finalizações do Bahia na Barra contra 7 finalizações do Cruzeiro. Ou seja, é literalmente o jogo que um finaliza, o outro também, um finaliza, o outro também. O Bahia ataca, o Cruzeiro contra-ataca. O Cruzeiro ataca, o Bahia contra-ataca. É um jogo meio que maluco, tá? E vamos passar aqui agora a narrativa aqui um pouquinho do jogo, lance a lance, basicamente só para colocar o contexto do jogo de um modo geral, tá? Primeiro, o primeiro tempo começa o Cruzeiro marcando um pouco mais pressão, tendo um pouquinho mais a posse de bola. Até os 15 minutos o Cruzeiro estava um pouco melhor, finalizando mais, criando mais. O Bahia não conseguia contra-atacar com eficiência. Só que aí, a partir dos 15, 17, o Bahia vai soltando um pouco mais na partida. E aos 18 sai o primeiro gol do Bahia, uma pintura de Kaique. A origem do lance é Tassiano pegando a bola no meio campo, dando a caneta, se eu não me engano foi em Felipe Machado, inverte uma bola para Cicinho, Cicinho solta para Kaique, Kaique faz uma jogada ali muito bonita individual, que ele puxa a bola para trás e de bico finaliza a bola, travessão, trave, entra, golaço no ângulo, Kaique faz 1-0 aos 18. O Bahia cria outra ótima situação cara a cara, agora com Cauli faz uma bela bola, faz uma bela enfiada ali para Cicinho aos 28. Cicinho recebe o passe já de primeira, finaliza, meio que de um mini voleio, vai. De primeira ele finaliza a bola, vai no travessão. Esse eu acho que foi o melhor frame do Bahia em termos de criação de chances reais e de colocar o Cruzeiro ali, ó, afobar, sufocar o Cruzeiro no campo de defesa. Acho que o Bahia conseguiu, de fato, fazer bons 15 minutos. Acho que esse foi o melhor sprint do Bahia durante todo o jogo, tá? O Bahia fez ali um bom sprint dos 15 até os 30, 31. Só que aí, aos 31, sai o gol do Cruzeiro, golaço também. E aí é que tá o detalhe para Lucas Oliveira, que para mim ele foi um dos melhores jogadores em campo. Os 2 gols do Cruzeiro, a origem é ele construindo a jogada. Lançamento de Lucas Oliveira, sai o desvio de William, Gilberto dá um tapinha de calcanhar, Bruno Rodrigues finge que vai chutar, Canu passa lotado, sai a finalização de Bruno Rodrigues e o Cruzeiro empata a partida. Detalhe, Vitor Hugo falhou de forma clamorosa no lance. Sabe por que saiu o gol, gente? Não é porque o William só ganhou a dividida em cima de Rian, não. É porque Vitor Hugo não acompanhou o Gilberto. Ele simplesmente ficou olhando, ó, a dividida, a disputa da bola entre William e Rian. Ele ficou olhando, enquanto isso o Gilberto estava passando na grande área. Gilberto passa, solta para trás, e aí tem todo o contexto, né? David Duarte foi mal no lance, e Canu também passou lotado, e aí saiu o gol. Então, Vitor Hugo, para mim, foi o grande culpado nesse gol aí, tá? Mas, enfim, gol do CRB agora na Série B, tá? 2-1 CRB na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom resultado para o esporte. Bom, rapaziada, e aí a partir dos 30, o Cruzeiro volta a jogar um pouco melhor do que o Bahia. E aos 46, o Cruzeiro faz o gol da virada, um golaço de Wesley. Mais uma vez, Lucas Oliveira faz um lançamento, o Wesley ganha ali na velocidade em cima de David Duarte, ele foi juvenil no lance, passou do tempo da bola, o Wesley ganha na velocidade, dribla Marcos Felipe e dá o tapinha no contrapé de David Duarte, que a finalização foi muito fraca, só que acho que foi David Duarte, estava correndo muito ali em direção à bola,
só que ele deu tapinha para trás, né? O Wesley deu no contrapé, e aí ele passou lotado. Se ele tivesse um pouco mais de equilíbrio no corpo, ele poderia tirar a bola, porque a bola foi muito fraca. Enfim, 2-1 Cruzeiro, e o Cruzeiro mereceu fazer o gol da virada assim no primeiro tempo, apesar de não praticar um bom jogo. E o Wesley, para mim, antes do gol, era um dos piores em campo. Errando na movimentação, errando nos passes, errando tudo. Vira o segundo tempo, o Cruzeiro cria mais uma oportunidade clara. Gilberto recebe o lançamento, se eu não me engano foi de Lucas Oliveira de novo, foi de um volante, não lembro agora exatamente, tá? A bola sai espirrada para ele, e ele cara a cara tenta encobrir Marcos Felipe e finalizou a bola para fora. O Cruzeiro perde mais uma oportunidade. E aí o Bahia volta a se impor um pouco mais, né? Perdendo o jogo na Fonte Nova, volta a pressionar um pouco mais a equipe do Cruzeiro e cria, né? Assim, o Bahia cria, mas não é aquela criação de chances claras, não é uma finalização ali próximo da grande área, na meia-lua, que tem um desvio, a bola vai para escanteio. E aos 20, primeira vez, dia 10 de junho, é a primeira vez que eu vou elogiar Arthur Salles. O gol que ele fez no rebote na finalização de cabeça, e Rafael fez uma boa defesa no rebote. Arthur Salles fez um gol. Pô, foi um gol debaixo da barra, foi. Só que olhem a movimentação de Arthur Salles. Ele estava impedido, só que ele dá 2 passos para trás para sair do impedimento. Ele sai, estava em posição legal, finaliza fazendo o gol de empate. A partir daí, o Cruzeiro volta a criar mais, volta a jogar mais do que o Bahia, e tipo assim, a cada 2, 3 minutos, o Cruzeiro cria chances claríssimas de gols. Mais uma vez, com o Wesley, com Henrique Dourado e também com Bruno Rodrigues, e não conseguiram converter as oportunidades criadas. Por isso que o Cruzeiro não venceu. Então, para fazer o cômputo geral de tudo isso foi mais uma vez o que o Bahia vem apresentando na Fonte Nova, assim, em alguns jogos. Me lembrou muito Bahia e Flamengo, que o Bahia até que criava, mas deixava muito buracos atrás, e deixava o adversário criar várias e várias oportunidades claras de gols. Então, o Bahia finaliza com a mesma intensidade do que o adversário, mas o adversário ele cria mais chances claras do que o Bahia. Então, naturalmente, o Cruzeiro estava muito mais próximo da vitória na reta final do segundo tempo do que o Bahia, sem dúvidas nenhuma. Não é à toa que faz um gol que foi anulado pelo VAR de forma correta, Henrique Dourado estava impedido, e teve um pênalti que o juiz errou, o VAR foi lá, chamou o juiz, anulou o pênalti marcado, que Rezende tinha feito o pênalti em Dourado, mas não foi nada, foi bola pura, e o jogo se encerra num 2-2, e que o Bahia ainda teve uma chance no contra-ataque, mas também não conseguiu converter. Então, é aquele jogo maluco, velho, de muita alternância durante o jogo ali, enfim. Acabou sendo um empate que foi um resultado ruim para o Bahia e para o Cruzeiro, pelo caminhão de gols perdidos, umas 3, 4 chances ali, acabou que também se torna um resultado ruim, então eu vejo que 2-2 é ruim para todo mundo, tá, gente? Não sei o que, que vocês acharam sobre o jogo, pelo menos minha análise de modo geral é essa. E aí, rapaziada, para finalizar o vídeo, o Bahia ele tem os mesmos problemas de sempre no banco de reservas. Renato Paiva olha para o banco, ele fala, difícil hoje, né? Daniel para entrar que é muito fraco, Arthur Salles é muito fraco, fez gol hoje, mas a gente sabe que ele é muito ruim. Mingote entrou muito mal no jogo, errando pra caramba, inclusive um dos erros dele gerou quase que um gol do Cruzeiro. E aí tá, Mugni era para entrar mais cedo, ele só entra aos 43, aí não tem muito mais o que fazer, então Renato Paiva poderia promover a alteração de Mugni um pouco mais rápida, mas não fez. Mas é isso, de modo geral, tem que qualificar mais o banco de reserva. Todo o vídeo do Bahia eu falo a mesma coisa, tem que qualificar mais o elenco. Enfim, vamos ver o que o Grupo City vai fazer agora nessa janela de transferências, tá? Abraço para todo mundo, eu volto aí mais tarde. Enfim, comenta aí o que vocês acharam a respeito do jogo, se vocês discordam de mim ou não, e a gente volta aí mais tarde. Valeu, gente, abraço.